Oi, pessoal, tudo bem? Olá, pessoal. Hoje nosso convidado é o Guilherme Brandão, um grande amigo, parceiro de longa data, que saiu de Nova Iguaçu e está morando há quase 10 anos na Alemanha. Guilherme, primeiramente, obrigado por estar aqui presente. Como foi a sua preparação para ir morar fora do país? Conta a sua história para a gente, por favor. Obrigado pelo convite. Então, tudo começou na época da faculdade, aqui na FRJ, foi no ano de 2024, não, 2014, desculpa. E lá eu ganhei uma bolsa de estudo para ficar um ano na Alemanha, no caso, 2 semestres, não? E aí onde foi tudo começou, né? Sim. E como foi fazer o intercâmbio na Alemanha? Conta um pouco das suas experiências, alguma curiosidade que aconteceu nesse período. É assim, no início foi bem complicado porque aconteceu tudo muito rápido, então eu não falava o idioma, nunca tinha ido para o exterior, era tudo novo para mim, né? Tinha, a única coisa que eu tinha de bom ali era o dinheiro, né, da bolsa, mas não tinha casa. Fui assim e resolvi tudo lá na hora. E como foi sua preparação para falar alemão? Como é que foi a sua introdução à língua alemã? Então, nesse período do intercâmbio, eu fiquei só no inglês mesmo e no português, né? Com os amigos e tudo mais. E aí, quando eu voltei para cursar o mestrado, foi onde eu comecei mesmo a aprender alemão, né? E cheguei lá, não lembro agora o ano, e foi em janeiro, um exemplo, e aí aprendi bem, porque o semestre começava em abril, então tive aí uns 4 meses já para pegar o nível do B2, que é exigido lá na faculdade, então um nível bem Sim, é um alto, nível bem alto. bem alto. E quando você foi fazer o mestrado, você foi por bolsa ou você foi por conta própria ou a trabalho? Conta pra gente um pouco sobre isso. Já foi por conta própria, né? Porque aí ficou tudo mais fácil, porque eu já tinha amigos lá, na época do intercâmbio, eu já fiz amizades, né? Então, quando eu voltei no intercâmbio, o que que eu fiz? Eu fiquei na casa de amigos, fui aprovado para a faculdade, e aí é onde foi tudo começou, né? Que eu tive que arrumar emprego. No caso, eu comecei lavando louça em restaurante português, né? E E como foi o seu processo de legalização? Foi por causa do trabalho, por conta dos estudos? Eu sei que o Portugal também tem a questão da período de residência, lá que é necessário para você conseguir alguns documentos. Conta para a gente um pouquinho sobre essa parte da documentação. Então, a questão da cidadania hoje está mais fácil na Alemanha, né? Eles diminuíram bastante, antigamente era 8 anos, e hoje em dia tem gente que consegue ter com 3 anos. Nossa, 3, assim, é. E só que no meu caso, ainda peguei os 18 anos, né? 8 anos no caso. E aí, pronto, eu sempre ganho visto por causa dos estudantes. Quando eu terminei o mestrado, que eu cursei 2 mestrados, né? Eles me deram visto de 18 meses como a procura de trabalho. E naquele período ali você tem que conseguir um emprego na tua profissão, uhum. seja lá qual for, enfermagem, músico, engenheiro, né? E aí você, até conseguir essa vaga, você pode trabalhar em qualquer coisa para se manter em restaurantes, ou seja lá onde for, né? Faxina e tudo mais. E aí, pronto, depois desse período tem que exercer a tua função, senão você é expulso do país. Nossa. Né? Ah. Então, e que tipo de experiência positiva e negativa você teve com os alemães? Algumas questões de ajuda ou alguma questão até de dificuldade? Conta pra gente as questões positivas e negativas que você teve com a Alemanha em geral, né? Assim, comparando no geral entre Brasil e Alemanha, a minha experiência, né? Claro que eu tive muitos amigos aqui que me ajudaram e tudo mais, mas de acordo com a minha profissão, no dia a dia, os alemães me abraçaram mais, apesar deles serem mais frios do que a gente, né? Uhum. Porque a gente é mais assim, ah, um amigo meu, mas quando precisa de ajuda, você está quase sempre sozinho. O alemão já não é assim, já quase não dá bom dia, mas quando você cria uma amizade, um vínculo com alguém, pode saber que eles vão estar sempre lá. Mas Isso mexe é muito. algo mais cultural, né? A gente É, tem uma.
uma cultura de proximidade. Mas E eles têm algo um pouco de distanciamento mesmo. É é, algo que a gente também tem que entender. Quando chega num país, a gente tem que entender também como que é a cultura do país, né? A gente tem que absorver as coisas boas e as coisas que a gente tem essa dificuldade, a gente também tem que entender e é, respeitar também, né? exatamente. E tem regras, pessoal. Você não acha que você vai para lá e vai ficar vivendo como brasileiro. Claro, não tenho vergonha de ser brasileiro, sou 100% brasileiro, não tenho parente estrangeiro, mas não posso chegar lá e falar alto, como de costume aqui na Nova Iguaçu, no Brasil no geral. Falando só um pouquinho mais de cidadania, eu às vezes posto os vídeos sobre isso, que a gente não tem a descendência europeia. Eu não tenho, imagino que você também não tem direta, assim, né? Não. Que conseguiríamos ter uma cidadania direta, parte direta de descendência. Eu consegui a minha, você está buscando estar bem próximo da sua. Fala um pouquinho sobre essa questão de que muitas pessoas acham que é impossível você conseguir uma cidadania não tendo descendência. Porque em Portugal você consegue por um período de residência. Na Alemanha também é parecido, né? O alemão sempre foi um pouco mais exigente comparando com Portugal ou Espanha, né? Mas a partir do momento que você está ali legal no país, está trabalhando direitinho, ganhando teu dinheiro, depois de um certo tempo, que antigamente era 8 anos, hoje em dia é bem menos, 5 anos, e se você tem uma profissão ou você estudou na Alemanha, fez curso de alemão e tudo mais, e esse cai para 3 anos, ao invés de 5 anos. Ah, legal. É. E falando um pouco sobre curso de alemão, você fez curso de alemão, como é que você aprendeu realmente a língua alemã? Você dá algum conselho para quem aprender? A pessoa que quer ir para a Alemanha, é bom talvez estudar um pouco antes de ir para lá. Lá, como é que é a questão, você imagina também a questão de você se aprofundar realmente a cultura alemã, isso ajuda? Isso ajuda bastante. E assim, pessoal, claro, independente do país que vocês forem, né? É sempre bom aprender ali um olá, bom dia, sabe? O básico para poder se virar, né? E uma coisa mais burocrática seria o inglês, no caso, não? Tipo, para dar entrada em visto e tudo mais. E lá sempre fica mais fácil de aprender o idioma, porque você aprende as palavras no curso, né? Ou em casa, independente do caso, né? E fica mais fácil, porque você vai usar aquela palavra no dia a dia. Não é como no Brasil, que a gente fica horas estudando, mas você não tem a prática. Isso é muito difícil, porque você esquece as palavras e isso se torna quase impossível. Só que quando você está lá e você tem força de vontade, tudo funciona. Verdade. Mas que é difícil, não é fácil. Exatamente. E quais são os conselhos que você dá para quem quer morar fora do país? Gente, a primeira coisa é a parte psicológica, né? É saber que não vai ter família lá para te ajudar, não vai ter amigos, ninguém. É tudo novo, né? Outras culturas, a pessoa tem que estar muito aberta a respeitar as outras culturas. Novidades também, né? É tudo novo, sabe? Dos pequenos detalhes, questão de água, comida, comportamento, tudo, clima, ainda tem isso, que é muito frio, tem gente que já teria alergia e tudo mais, um problema sério com frio, né? E as estações do ano lá são bem diferentes do Brasil, né? Então, enquanto a gente aqui tem um calor quase o ano inteiro na região, por exemplo, Sudeste, Nordeste, lá não, lá o frio, o inverno é muito frio. É, O verão tem o seu calor, mas não é o calor talvez tanto do Brasil. Então tem que se adaptar a isso, né? Tem que reconhecer que você está em um local é, diferente, você precisa se adaptar a isso. é. E é isso, é tudo novo. Por exemplo, questão de moradia lá é quase impossível. Por exemplo, aqui no Brasil você vê alugas para todo lado. E lá é quase impossível você conseguir um quarto, né? E hoje em dia está tudo muito caro lá, então tem que botar tudo na balança mesmo. E isso mexe com o psicológico, entendeu? Porque é bom, mas também não é fácil, assim, como muitos dizem. Não. Exatamente. E o que te encanta, assim, no quesito de morar fora? O que realmente te faz perceber que foi uma boa escolha você morar fora do Brasil? Assim, o que mais me encanta na Alemanha é a questão da segurança, né?
que até hoje ainda é bem mais tranquilo comparando com o Brasil, né? Você pode sair, você pode deixar seus filhos assim na rua, e não vai acontecer nada. Claro, né? Sempre pode acontecer algo, mas não comparando assim com o Brasil é bem menor a criminalidade, né? Lá ninguém vai ficar dando tiro, assalto, ou sequestro, é bem menor. Sim. Isso me encanta mais. E existe alguma região lá na Alemanha, alguma cidade que você indicaria para as pessoas que querem morar na Alemanha, que seja um pouco mais fácil essa entrada, né, essa chegada na Alemanha? Eu acho que a melhor opção seria, em questão de emprego, estudos e tudo mais, cidade um pouco maior. Que lá eles são um pouco mais abertos, eles vão falar mais inglês, né? Lá vai ter mais possibilidades de ganhar dinheiro. Uhum. Porque se for já na hora para uma cidade do interior, lá vai, e não fala bem alemão, isso vai ser bem complicado, Uhum. né? Porque já é um alemão assim, um pouco mais exigente, né? Porque o alemão pesa muito pela cultura deles. Sim. Então vai ter que falar bem alemão, vai ter que respeitar bastante. Então, agora em Berlim não, Berlim, Munique, Frankfurt, onde as pessoas, né, onde tem mais estrangeiros, eles estão um pouco mais abertos, né? E sobre a questão de trabalho, assim, o que você indicaria as pessoas para conseguir um emprego na Alemanha, mudança de vida? Seria buscar aqui no Brasil já as opções, né? Ou lá, chegando lá, eu procuraria com mais calma, já com um local estabelecido? Assim, no meu caso, quando eu voltei de vez para a Alemanha, eu já tinha amigos lá. Ou seja, eu morei com eles por um tempo, de 6 meses, de graça. E eu trabalhava em restaurante, só que com o dinheiro eu não conseguiria pagar uma casa para mim sozinho, no caso, não? Ou um quarto, para dividir com alguém. E só que depois de um tempo trabalhando aqui, dando aula ali, Uhum. né, em restaurante, isso facilitou bastante. Ou seja, depende do caso. Se a pessoa tem um dinheiro guardado no Brasil, que conseguiria se manter por um tempo na Alemanha, assim, ou em qualquer lugar, sozinho, tá de boa. Agora, é sempre bom ter alguém, algum conhecido, que se acontecesse alguma coisa, saber para onde ir, porque dependendo da altura, sei lá, vai estar -10, vai estar, né, 0 graus, então é muito frio e é péssimo estar na rua, né? Tem algum local na Alemanha que você ficou encantado, que poderia também sugerir aos nossos telespectadores um local para visitar na Alemanha? Eu diria o sul da Alemanha, né? Que é onde você vê mais as montanhas e, sabe, tem vários lagos, é bem bonito. Uhum. O sul da Alemanha, sem Sim. dúvida. E sobre a questão, para finalizar, a questão da pessoa também estar na perspectiva de ir para a Alemanha e passear, né? Quais são as indicações que você daria? No caso, comprar as passagens de trem antecipadas, prestar muita atenção na pontualidade, que a Alemanha tem um pouco dessa É, pontualidade. O que você indicaria nessas viagens? gente, hoje em dia os trens na Alemanha é um pouco caótico, né? Alemão é extremamente pontual, assim, tem hora para tudo. Quando você tem uma consulta no médico, no dentista, seja lá uma aula, seja lá o que for. Porém, os trens podem atrasar um pouco, mas tem que estar lá na hora certa, porque se não atrasar, eles vão embora e você fica. Então, assim, primeira coisa, pontualidade na Alemanha. E na Alemanha agora tem um ticket que custa 58 euros. Você pode rodar a Alemanha toda com esse ticket. E então dá para economizar bastante. Porém, o trem é parador, né? Sei lá, você sai do sul para ir para o norte, e aí com o trem rápido duraria umas 5 horas, um exemplo, Uhum. e com o parador demoraria, dependendo do local, passa um dia. Mas assim, dá para economizar bastante. Sim. E você acha que isso seria uma das principais diferenças entre Brasil e Alemanha? A questão da pontualidade, a questão do preciosismo até com É. as regras. E isso eu também admiro muito os alemães, né? Essa questão de ter um pouco mais.
responsabilidade e consideração com o próximo, né? De você marcar uma consulta ou uma entrevista e você chega lá e o camarada não chega. Espera meia hora, uma hora. É o que mais acontece. Isso é E bem o desgastante. brasileiro é o calor, né, das pessoas, a gentileza, a questão de sempre querer ajudar muitas pessoas. Eu acho que são, o que você acha? Uma das principais características. Isso é bem brasileiro. E lá eles não querem saber se o trem atrasou, se, não sei, o que aconteceu contigo, tem que estar lá pontual. Isso, já o brasileiro não, já pede desculpa, cheguei atrasado. Não, tudo bem. E lá não pode saber que vai escutar aí uns, uns esporros aí. E só para finalizar rapidamente, qual foi o seu momento mais importante na Alemanha e o momento também com maior dificuldade lá? Você poderia falar para a gente? Eu acho, assim, que o momento onde eu me senti mais à vontade foi o momento que eu passei naquela transição do visto, né, com uma procura de trabalho para um visto definitivo. Porque se eu não arrumasse um emprego na minha profissão, eu seria expulso da Alemanha. É obrigatório. Então, foi ali que eu realmente, uau, me senti mais aliviado. Então, fiquei bastante feliz, né? Claro que eu tive muitas conquistas lá, mas essa foi uma que me deixou bem mais feliz, né? Agora eu tenho um tempo para respirar e fazer o que eu quiser. Sim. E o negativo, Talvez o momento de maior dificuldade. maior dificuldade, eu acho que é a questão do calor humano. O alemão está sempre lá para te ajudar, mas não é aquela amizade assim, ah, vamos fazer um churrasco, tem tempo amanhã, vem aqui em casa hoje, ou tocar campainha, pô, tava aqui perto, né, vamos tomar um negócio. Lá não tem isso, já tem que ter sempre hora marcada, e geralmente daqui a um mês. Isso é um pouco complicado para mim, né? Claro que tive perrengues como que dormir na rua, porque não tinha trem para ir para casa, mas Sei como é. mas para a gente brasileiro, a gente sente a saudade assim do calor humano. Sim. Né? Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Eu acho que foi prazeroso ouvir suas histórias, todas as suas experiências. E eu gostaria que você desse aqui sua saudação aos telespectadores, um incentivo a eles tentarem também a vida na Europa, na Alemanha. Então, obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui, rever meus amigos também, satisfação muito grande. Então, pessoal, a primeira coisa, independente de qual país for, né? Primeira coisa é estudar um pouco da cultura, como é que eles são, para não chegar lá e falar, não, porque eu sou brasileiro e vou fazer isso. Não, não é bem assim. É respeitar as culturas, independente se é Estados Unidos ou Tailândia, Alemanha, Suíça, né? E preparar bastante o psicológico, né? Isso é uma coisa que divulga muitos estrangeiros lá, porque vai pensando uma coisa, achando que vai dar tudo certo, vai dar sim, só que tudo é um processo. Isso demora, como em qualquer lugar. Porém, você não estando no teu país, parece que tudo triplica, assim, de estresse, de tudo. Porque você, ao mesmo tempo que está bem, você é obrigado a ir embora porque você não tem um simples documento lá, ou porque atrasou, deu um erro. Então, isso pesa muito. Né? Sim. Bom, gente, obrigado aí por estar aqui conosco até agora. Um abração. Obrigado. Tchau, tchau.